episódio já aí do nosso amigo Júlio, bem-vindo. E hoje a gente vai trocar uma ideia aí sobre advocacia, sobre aí uns negócios que eu não entendo nada, mas o cara tá aqui para explicar para nós aqui. Então vamos passar a entender um pouquinho. Então vamos lá, gente, ó, esse aqui é meu amigo Júlio, bem-vindo, advogado aqui do Rafinha. Então, ó, vocês ficam ligados com nós aí que nós temos advogado, hein? Chama, Júlio, fala para nós. Então, pessoal, satisfação aí, tá? Te agradecer o convite aí, agradecer o convite também do Rafinha aí, pela essa oportunidade aí de estar tendo esse bate-papo com você aí e saber dessa responsabilidade aí, né? Primeiro episódio vai no ar. Gente, ó, vou te falar, esse Rafinha Podcast, eu vou falar até um pouquinho também, porque o pessoal sair interage, saber melhor. Esse Rafinha Podcast não é nem videocast, porque eu nem vou lançar ele no Spotify, isso é só no YouTube. A gente tem projeto, eu tenho ele escrito há 2 anos. Ah, bacana. Há 2 anos. Só que, tipo assim, a gente não tinha muito assim, tempo para poder e também não tinha estrutura que o Rafinha tem hoje. Né? Hoje, graças a Deus, com esses vídeos que a gente foi gravando, o pessoal sabe no YouTube, a gente tentou uma resenha, a gente conseguiu aí juntar um dinheirinho para poder a gente estar comprando luz, está aqui, tem a câmera que a gente está usando, aqui o fundo, aí tem um monitorzinho, tem uns negocinhos que a gente vai mexendo, vai melhorando. Porque quando a gente começou, a gente era lá embaixo, não tinha estúdio, aí a gente veio para cá e arrumou esse estúdio aqui, mas ainda está nos ajustes finais aí, entendeu? E aí a gente vai conquistando devagarzinho. Isso aí é o resultado do progresso aí do Rafinha, Do sucesso que vocês do estão Rafinha. fazendo aí. Rafinha, quando eu cheguei aqui, era uma portinha. Bacana. 3 anos e pouco atrás, mais ou menos assim, quando eu cheguei aqui. Aí agora a Rafinha cresceu de novo. Você está desde o começo também. Tem quanto tempo que você está com a Rafinha mais ou menos aí? Ah, tem aproximadamente um ano e pouco. Um ano e pouco já que você já está já com a Rafinha já. Gente, então vou deixar o Júlio falar um pouquinho sobre ele e aí a gente vai entrar nos assuntos. A gente vai falar sobre advocacia em geral aí. Então, né, agradecido já. Meu nome é Júlio, bem-vindo, né? Eu sou advogado aqui em Itaperuna, mas diante dessas dificuldades todas, né, que a pandemia ela tem gerado, né, fez com que a advocacia nossa ela crescesse para o estado todo, entendeu? Você já está atingindo já todo o estado já. Exatamente, e a gente já tem um início de trabalho já em Minas Gerais, no Espírito Santo. Então já está já fora já do estado, já atingindo do estado já. Um crescimentozinho controlado, né, digamos assim, e logicamente priorizando, né, a nossa base aqui, a nossa essência aqui local e tal, e as nossas propostas de trabalho, né, dentro do que a gente tem apresentado. E como é que ficou, tipo assim, porque o mercado em geral não parou. Muita gente também, todo mundo sabe, não parou. A gente não pode ser hipócrita de falar que não parou. A gente normalmente só maquiou. Todo mundo, e tipo assim, todo mundo precisa de sobreviver, todo mundo precisa de trabalhar. Como é que ficou lá, tipo assim, vocês lá na advocacia, como que ficou assim? Vocês pararam? Ou tipo assim, continuaram o trabalho, deram um tempo? Como que foi assim essa estrutura de vocês no meio da pandemia? Assim, foi um desafio muito grande, né? Porque no primeiro momento houve uma determinação de encerramento das atividades. Sim. Os fóruns ficaram fechados, né? O escritório, e de consequência, também fechou, onde a gente começou a observar, porque assim, na advocacia, em essência, existem vários nichos. E existe um nicho, por exemplo, de colegas meus advogados, que eles não tinham escritório e eles simplesmente iam no fórum e faziam diligências para os escritórios de outras cidades. Seja tirando cópia, seja fazendo audiência, seja exigindo uma certidão de alguma coisa, e simplesmente com isso, esse ramo da advocacia, ele simplesmente deixou de existir. Então essas pessoas não tinham mais serviço, né? E isso foi um grande susto, porque ninguém se preparava para isso, né? Eu já enfrentei grandes dificuldades na minha carreira, em especial quando o Poder Judiciário entrou de greve, já peguei algumas greves, então assim, mas era uma coisa que vinha sendo anunciado, olha, nós vamos parar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, então você cria um plano de ação, né, como administrando o nosso escritório, que hoje é uma empresa, né, a gente cria um plano de ação para enfrentar essas dificuldades, e a pandemia simplesmente nós não tivemos isso.
né? Na pandemia, isso tudo foi de uma hora para outra, essa virada de chave, então isso foi um susto. Achou que era só 15 dias, né? Exatamente. Depois veio mais 15. Exatamente. E aí 2 anos se passaram, agora que está começando, né, as coisas a fluírem normalmente. Exato. E essa dificuldade que nos trouxe, né, a gente, em determinado momento, a gente teve que repensar verdadeiramente o nosso negócio e pensamos assim, ó, nós temos 2 caminhos. Ou a gente cruzar os braços, ver o que vai acontecer, ou verdadeiramente encarar de frente todos esses desafios, entendeu? E foi exatamente essa decisão que nós tomamos, entendeu? Juntamente com a nossa equipe. A gente reposicionou o nosso escritório na medida em que nós já investimos muito em tecnologia e tudo mais, e a gente teve que nos reinventar no sentido de que a gente começou a ir até mesmo para as redes sociais, entendeu? Então a gente começou a estruturar um trabalho de Instagram, de compartilhamento de informações para os nossos clientes, entendeu? E principalmente, né, a nossa advocacia, ela é, de uma certa forma, nichada para... Nós temos muitos clientes em empresas, muitos empresários na nossa base de clientes, né? Então, nesse sentido, a gente começou a observar que era o momento da gente estar próximo a essas pessoas, entendeu? Inclusive, a gente até, em determinado momento, recebemos algumas críticas, né? Mas são críticas que a gente tenta sempre puxar o lado melhor da coisa, porque mesmo em frente a esses problemas todos, nós entendemos no escritório que a gente precisava dar uma parcela de contribuição para o enfrentamento da pandemia, sabe? E essa parcela de contribuição, a gente entendeu que cada um, dentro do seu ramo de atuação, seria muito importante se posicionar. Então nós pensamos assim, com nossas expertises como advogados, de que forma nós podemos colaborar com a sociedade. Então a gente vivenciou determinadas situações de muitas pessoas hipossuficientes enfrentando verdadeiros problemas de pandemia, de falta de acesso ao Poder Judiciário, onde nós nos comprometemos a ajudar essas pessoas, entendeu? Sem cobrar honorários, absolutamente nada disso. Muito legal. A gente entendeu que esse era o nosso papel na sociedade e partindo do princípio de que a gente queria, na verdade, era jogar uma água num lago. Sabe como você arremessa uma pedra no lago e que vai gerando várias ondinhas? Sim. O nosso propósito, logo no início da pandemia, foi exatamente esse. Incentivar outras pessoas a fazer o mesmo, né? Isso. De chamarmos outras pessoas, vamos lá, o caminho é esse. Todo mundo unir as mãos e exatamente isso. E infelizmente, né, existem algumas questões de interpretação das limitações que o Código de Ética da OAB traz. Algumas pessoas passaram a entender que isso não seria uma proposição positiva de nossa parte. A gente queria tentar gerar benefícios para isso. Mas são coisas que nos entristecem, nos entristecem por 2 minutos. Porque o propósito vale muito mais do que isso, né? E isso foi um grande desafio que nós tivemos e vencemos. Conseguimos uma série de pessoas, nós conseguimos várias cirurgias para a nossa população aqui, pessoas verdadeiramente hipossuficientes, né? Inclusive, no nosso escritório, a gente tem uma questão de a nossa contribuição para a sociedade, vamos falar assim, todos os procedimentos de saúde, vamos falar assim, a gente tem uma proposta de trabalho no escritório que a gente não cobra nada de ninguém, entendeu? Então, o acesso à justiça, ao direito de saúde, que é uma expertise que nós temos no nosso escritório. Só abrir uma ressalva aqui, porque 90%, pelo menos assim, o que eu conheço, das pessoas assim, dos escritórios de advocacia em geral, e isso aproveitar das pessoas que não têm condições e tem aquela causa ali para poder ganhar muito dinheiro em cima disso, né? Exatamente. Eu falo disso porque, tipo assim, meu pai é surdo e precisou de ir infelizmente para a justiça para poder conseguir fazer aposentadoria e tal. A sorte que, tipo assim, que tem na família nossa, tem advogado e, tipo assim, ajudou também. Nada, 0,800. Só que se fosse procurar na época advogado, aí era isso a gente entendeu como uma oportunidade de gerar uma corrente do bem,
sabe? E isso não foi só na pandemia. Na pandemia, simplesmente, nós demos publicidade a isso. Você já esse faz, proceder, como, né, o Papai do Céu nos abençoou, oportunizando, fazer uma faculdade e tudo mais, é uma devolução que nós entendemos que a gente está sempre doando para a sociedade essa colaboração nossa para a área de saúde. Então, qualquer tipo de procedimentos cirúrgicos, eletivos ou não, a gente tem prestado essa assistência para as pessoas com a qualidade do nosso escritório, com o dinamismo do nosso escritório, defendemos aquilo que nós entendemos ser direito da própria população, entendeu? E exatamente isso são os princípios bases do nosso escritório, do nosso trabalho, das nossas mídias sociais, que na verdade até mesmo como é que eu posso dizer assim, poderia dizer assim, franquear um acesso à informação às pessoas do que é direito e do que não é direito. É informação gratuita que chega a todo mundo de forma rápida, fácil e de graça. Você não paga nada por isso. É porque, se você for consultar um advogado, é a profissão dele. Sim. Você vai chegar e vai pagar. Eu quero saber isso. Você tem que pagar, é a profissão. É a mesma coisa que o cara chegar no borracheiro e falar, qual é o meu pneu? Exatamente. Aí você tem que pagar. Aí o cara exatamente. chega e acha como vai te dar informação, você não vai querer pagar por isso. Pessoal, lembrando, tem o Instagram da Bem-vindo Advogados, né? É Bem-vindo Advogados. Né? Gente, ó, Bem-vindo Advogados. Bem-vindo com N Advogados, vocês seguem lá no Instagram. Tem muito vídeo do Júlio lá que eu já vi lá explicando bastante informação também para você que precisa de informação, então só dá uma conferidinha lá. Quer deixar seu Instagram também, pessoal? O meu Instagram pessoal é Júlio Bem-vindo. Júlio Bem-vindo da mesma forma. Segue lá também o Júlio também. Lá, se você também estiver precisando de algum advogado, já manda lá o direct lá para ele lá, que o negócio lá fica bom demais. Júlio, eu quero entrar num assunto também que a gente gosta de saber de direitos e deveres. A gente estava conversando aqui já um pouquinho off já, e a gente tocou num assunto. Tem uma situação que aconteceu em um dos supermercados aqui da Rafinha. O que aconteceu? Olha só. A pessoa comprou um determinado item que é de validade curta. E a pessoa levou o produto para casa e ficou com 14 dias o produto em casa. Após os 14 dias, a pessoa voltou com a metade do produto, solicitando a devolução do dinheiro do produto à pessoa. Eu gosto de falar dessas coisas porque tipo assim, a pessoa tem que entender, para a gente saber até onde começa o nosso direito, até onde vai, porque senão a gente acaba se perdendo. Até mesmo eu, por não entender, às vezes eu posso estar cometendo uma coisa que não é certa, que está incorreta. Pelo que eu entendo pouco assim, do Código de Defesa do Consumidor, prazo de troca são de 7 dias. Porém, produto com validade curta, eu acho que esses 7 dias não caberia a isso. Aí eu não sei como funciona. E ainda chegar depois de 14 dias ainda exigir o ressarcimento. Eu não sei como funcionaria isso. Isso é uma dúvida muito comum e existe um ponto que é muito importante, né? De fato, todo produto ele tem uma garantia que é dada, né? Existem garantias que são definidas em lei e algumas outras garantias que são dadas pelo fabricante, né? Pelo fornecedor. É uma garantia complementar, essa é uma informação importante. E existe uma outra coisa que eu chamo de direito de arrependimento. Tá? O direito de arrependimento no Brasil, ele é de 7 dias, mas apenas para as compras não presenciais. As compras presenciais não existe direito de arrependimento. Não existe direito de arrependimento para compras presenciais, não? Não existe direito de arrependimento. No Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, o Código de Defesa do Consumidor deles lá, né, ele autoriza um direito de arrependimento de 30 dias. Até mesmo para as compras presenciais. Né? Mas assim, a população ela sabe desse direito e infelizmente isso no Brasil não é muito comum por conta do famoso jeitinho brasileiro, né? De emendar. Eu já
me entrevistei com empresários do ramo da moda, vamos falar assim, que vende roupa e tudo mais, e ele já narrou, já me retratou que ele já vendeu uma roupa para uma pessoa, a pessoa foi numa festa e no dia seguinte foi lá e devolver falando que a roupa não servia. Entendeu? Então, assim, infelizmente, é o famoso jeitinho brasileiro, vamos falar assim, talvez... Às vezes o cara até troca por tipo assim, eu vou trocar para não perder o cliente. O próprio empresário faz isso para poder, tipo assim, às vezes vai tomar ali um prejuízo ali, mas pelo menos eu resolvo aqui. Só que esse caso, eventualmente... Mas esse caso, por exemplo, é uma coisa que é muito importante a gente entender, sabe? O Código de Defesa do Consumidor, ele traz responsabilidades complementares. Tá? Então, assim, via de regra, por exemplo, qual é o ponto de reflexão onde o consumidor tem que entender? Quem foi o causador desse problema? Foi o fabricante? Foi o comerciante? Quem é que nessa cadeia foi verdadeiramente o responsável? Esse produto mesmo que o cliente levou, a gente não tem como saber. Exatamente. O que. Tipo assim, pelo tempo também da demora de dar volta até a loja, porque, tipo assim, às vezes a pessoa acontece. Agora a gente tem muito cliente da roça. Pessoas que moram na roça, então a gente entende, pô. O cara vai lá, às vezes demora um mês para voltar aqui, às vezes só vem uma vez por mês para poder fazer aquela compra do mês, entendeu? E demora a voltar à cidade. Mas ele já liga lá no outro dia, ó, ô fulano, sou fulano, e a gente já conhece as pessoas. Então tem ali o entregador já sabe o aquele cliente ali, cara. Até sobre esse ponto, existe um princípio, tá, que ele é base em todo o ordenamento jurídico, que é a boa-fé. Sabe, muitas vezes o empresário, de uma maneira geral, ele vem e retrata um fato, para mim, querendo uma opinião jurídica, mas ele mesmo fala assim, mas a pessoa, como você disse, a pessoa é muito humilde, a pessoa ela tem determinadas limitações, mas a sinceridade da pessoa faz com que você consiga tentar oportunizar maneiras de remediar esse problema, entendeu? Sim. Então, assim, por exemplo, no caso de um fabricante, um perecimento de um produto, né, a gente tem produtos que o ciclo de vida deles é muito curto. Sim. Né? E a grande questão é que o consumidor ele tem que ter essa informação para ele buscar. Por isso que a lei determina que todo produto ele tem que ter o lote de fabricação e a data de validade, entendeu? Então, assim, esse controle quem tem que fazer é o consumidor, entende? Entendi. Porque igual esse produto, a gente nesse dia, tipo assim, o gerente aqui, acho que a pessoa vai ter um pouco assim, normalmente a pessoa chega um pouco mais alterada, foi até um pouco grossa, eu acho, com o gerente da loja, mas o gerente procurou da melhor forma, trocou o produto para ele, entendeu? Explicando que não ocorreria outras vezes, porque infelizmente, pelo tempo passado, se tivesse acontecido, a gente era de boa. Só que às vezes a pessoa não entende que isso não é direito dela. Não entende que isso também é, tipo assim, a empresa também tem que se resguardar quanto a isso. Exatamente isso. Porque assim, isso é uma corrente, vamos falar assim, sabe? Existe até, que isso não é comum de acontecer no Brasil, mas só a título de exemplo, né? Nos Estados Unidos, a legislação de lá, ela permite a apuração de danos numa escala, no seguinte sentido, lá é muito comum. Acontece aqueles atentados lá nos Estados Unidos, onde a pessoa vai, entra na escola e atira um monte de gente, comete um monte de barbaridade. Lá é muito comum, naquele momento, eles processarem o fabricante da arma. E processam também o cara que comercializou a arma, entregou a arma para aquela pessoa, e o Estado também que autorizou o uso de arma. Então, ele consegue processar a cadeia inteira toda, entendeu? O que, em tese, é um dos princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor. Tá? O Código de Defesa do Consumidor, ele diz que o consumidor ele pode trabalhar essa cadeia também. Mas, no caso concreto, o juiz ele vai verificar quem, de fato, deu causa àquele problema. Entende?
Então é muito comum, isso é até uma questão assim, que está muito em voga no mercado, né? Às vezes as pessoas acabam reclamando das pessoas erradas, que nem esse exemplo que você disse. Talvez, como consumidor, ele vê até o Rafinha reclamar, ele na verdade, talvez a grande dor dele foi causada pelo fabricante. Então, é muito comum as pessoas tentarem construir uma narrativa negativa de que vocês fizeram isso, aquilo, quando na verdade a responsabilidade é de outra pessoa. Porque o que está na frente é o nome, né, da empresa, né? Exatamente isso, mas isso é um comportamento que o Poder Judiciário tem trabalhado para poder evitar, na medida em que você acaba construindo uma imagem negativa de uma situação, quando na verdade aquela pessoa, aquela empresa, ele não é o verdadeiro causador daquele problema. É muito complicado. Eu te contei em off uma outra história, que essa história eu não posso falar aqui, mas essa história também que eu te falei em off é basicamente a mesma coisa do que aconteceu, sendo que o culpado era o próprio fabricante do produto, não era a empresa Rafinha Supermercado em si, entendeu? Então, isso até é um ponto de vista até que a gente entende, a gente defende, né, que a gente trabalha para tentar melhorar, né, é um aperfeiçoamento da nossa legislação, sabe? Hoje a gente pretende, a gente tem um anseio de melhorar a qualidade dos nossos políticos para poder verdadeiramente melhorar essa legislação, sabe? E assim, a gente se depreende, né, com algumas barbaridades, sabe? Até a gente fez recentemente no nosso Instagram, lá no escritório, uma campanha elucidativa sobre leis bizarras. E assim, por exemplo... existe muita lei bizarra? Existe muita lei bizarra, e não só no Brasil, sabe? Eu posso até contar um episódio até aqui de... À vontade. Bem próximo daqui de Itaperuna. No ano de 1999, para o ano de 2000, aproximadamente, a Câmara de Vereadores de Laje do Muriaé criou um corpo de bombeiros militar de Laje do Muriaé, e que eles podiam ter porte de arma e simplesmente escolher qualquer pessoa da população, dando um cargo comissionado para a pessoa virar militar do corpo de bombeiros de Laje do Muriaé, portando arma de fogo. Sem preparativo, sem preparativo nem nada. Nada. Pegar e... toma aqui uma arma, toma aqui Talvez até isso até é um dos princípios de criação das milícias, né? Porque se entregar uma arma para quem não tem treinamento, pois é. E assim, aí existem mecanismos jurídicos de você tirar essa lei do mundo jurídico, né? Essa lei não existe mais. Não existe mais. E o procurador... Para pensar, não tem muito tempo, né? Exatamente. O processo dela 20 anos, 21 anos aí. Isso. As pessoas entraram, houve uma ação judicial que retirou essa lei do mundo jurídico, entende? Existem leis bizarras, como por exemplo... Lei municipal essa, né? Essa é uma lei municipal. Lei municipal. Nossa. Exatamente isso. Eu nunca ia saber disso. Pois é. A gente tem, por exemplo, assim, uma lei lá de Singapura, que lá em Singapura, você pegar sinal de Wi-Fi do vizinho, você paga uma multa de alguns $1.000. Pra você ter ideia, aqui todo mundo pega, você já é quase se entregar já, né? Pode me prender porque... Mas hoje em dia também, igual, tipo assim, pelo menos aqui, né, na nossa cidade, você chega na praça ali tem Wi-Fi, vai lá no frente tem Wi-Fi liberado, pelo menos no centro ali praticamente... A maioria dos lugares é liberado. São sinais públicos, né? Então, assim, mas no caso lá, nessa legislação... Se eu pegar o do meu vizinho ali... Exatamente isso. Eu vou... Exatamente. Ele deve descobrir pelo IP, né? Deve acessar lá pelo IP lá. Foi uma lei que chamou a atenção, que escandalizou. A gente tem casos, né? são situações bizarras que acontecem. Né? A gente tem caso de uma lei de um local do nosso país, onde o local estava
com muito problema de chuva. Muita chuva, muita chuva, muita chuva. E o prefeito simplesmente fez um decreto dizendo que era proibido chover na cidade. Porra. Sabe? E assim... Mas como que ele ia controlar a chuva? Exatamente isso, sabe? São barbaridades que a gente enfrenta no Poder Judiciário, entende? Assim, que a gente acaba tendo que driblar e buscar os mecanismos para poder derrubando isso, sabe? Pessoal, a gente vai dar uma pausa assim, só para a gente poder ir ali no banheiro, tomar uma água, a gente já volta. Pessoal, voltamos, paramos ali rapidinho. No vídeo vocês vão ver que foi bem rápido, alguns segundos o corte, mas agora a gente vai voltar a falar aí. O Júlio estava falando sobre as leis mais bizarras que ele já ouviu falar e estava contando aqui em off, aqui, vou te falar, tem coisa que não tem noção, né? Pois é, cara, assim, infelizmente o nosso poder legislativo, vamos falar assim, né? Logicamente existem muitas exceções, mas algumas vezes eles não são muito bem preparados com determinada finalidade, entendeu? Então, assim, eu consigo me recordar agora aqui de uma coisa bem recente que aconteceu nesse período de pandemia, aconteceu no ano de 2020, né? No meio da pandemia e tudo mais. É um município de Minas Gerais, que a gente sabe que Minas Gerais não tem praia, né? Bem próximo aqui, que é patrocínio do Muriaé. O então prefeito lá, ele fez uma lei, ele sancionou uma lei, né, para ser mais preciso, onde dizia que era proibido as pessoas frequentarem a praia daquele município. Entendeu? Então, assim, foi uma coisa assim, que causou uma grande mídia, vamos falar assim. Isso é culpa do estagiário. O estagiário que errou lá. Exatamente isso. Na verdade, provavelmente ele copiou e colou a lei de uma outra cidade, naquele período mais difícil da pandemia, estava sendo proibido as pessoas irem para a praia, né? Ele copiou aquela lei e colocou no Você deu nem o trabalho de ir lá e editar. Exatamente isso. Frequentar as praças, não as praias. Exatamente. Mas na dúvida, coloca a culpa do estagiário e é o caminho. O dele lá com a lá, ninguém está tomando conta. O resto daí foi boa. Minas Gerais proibido a praia. O pessoal deve ter falado assim, quando ele sancionou a lei, deve ter falado, tá bom, já não ia mesmo. Exatamente. Vou continuar indo na praça. Assim, existem, sabe, sem aprofundar muito, vamos falar assim, né, mas existem determinadas situações até que existem leis que têm uma boa intenção, um bom princípio fomentador, mas acaba que as pessoas tanto não reconhecem, como também não existe uma fiscalização que torna a lei praticamente ineficaz. Em especial, por exemplo, existe uma lei no município de Itaperuna que diz um prazo máximo de tempo de espera para você poder ser atendido numa agência bancária, para você poder fazer o pagamento de uma conta. E, salvo engano, essa lei é de 15 minutos de atendimento e existem algumas exceções, que é no caso de pagamento, alguma isso coisa não assim. acontece, né? Nem no dia de pagamento, nem no outro dia. Isso, sabe? É uma coisa assim que ninguém fiscaliza, por isso que acaba que a legislação acaba não tendo uma eficácia, entende? Assim, e é muito frustrante para nós que demandamos o serviço, a gente chegar numa agência, a gente vê lá 8, 10 caixas para poder ter atendimento e a gente tem uma, 2 pessoas sempre assim. atendendo. Pelo menos todas as vezes que eu fui em algum banco aqui em Itaperuna, você vai lá, tem 10 caixas, 8 caixas. Só 2 tá lá. Exato, assim. Só 2 que estão lá. Isso é uma pena, vamos falar assim, né? Porque na verdade seria um serviço que iria ajudar muito a população, mas infelizmente não tem controle, não tem absolutamente nada. Você pode pegar mesmo igual geralmente a partir do dia 28 até o dia 5, pode passar em qualquer agência bancária, em frente a qualquer agência bancária. Lotados, não tem fiscalização, na verdade. Exatamente isso, sabe? E nessa questão de pandemia existe muita coisa também que é feita para inglês ver, vamos falar assim, né? Porque aí ele limita o número de pessoas dentro da agência, mas lá de fora aquela fila imensa. Cara, eu precisei de ir na Caixa no início da pandemia. Não sei nem se podia ter falado o nome, mas falou já é. A gente foi,
E pelo menos eu fui, cara, a fila na frente da caixa tava mais aglomeração do que você imagina. Eles não criam aglomeração, porém eles estavam criando uma aglomeração pro lado de fora. Tanto que a aglomeração que estava dentro do banco e pro lado de fora do banco não existe em dia normal. Pois é, assim, isso é um grande exemplo, né, no caso, pelo menos ao meu sentir, da percepção da necessidade de melhorar a qualidade dos nossos legisladores. Por exemplo, não tem lógica num período de pandemia onde você precisa criar mecanismos de limitar o número de acesso das pessoas em determinadas situações, as autoridades reduzirem o horário de funcionamento das coisas. Isso aqui só funciona até tantas horas, só funciona até tantas horas. Tinha que ser o contrário senso. Aumentar, esticar. Exatamente, para poder oportunizar. Ficar mais viável, mais fácil para a pessoa chegar. Tem uma cidade que a gente foi, a gente tem algumas impressoras grandes que chegou a ver ali, e essa impressora não tem conserto aqui na nossa região. Vou para lá para Minas Gerais, em Viçosa, que é o único lugar que tem assistência, ou Manhuaçu, para poder consertar essas impressoras. A gente chegou lá um dia, no local onde a gente faz o conserto lá, aí o cara perguntou pra gente, qual é o final do seu CPF? Eu falei, meu final é tal. Mas aí tinha o Alex também estava comigo, que é o supervisor daqui. Qual é o seu? Tá, então eu vou te atender porque o seu CPF está dentro do dia. Poxa, aí eu penso assim, a gente sai de uma cidade de, vamos botar 150 km de distância seguida. Pensa se você chegar na cidade, você não fosse atendido, você atendido por causa do seu CPF. Sendo que não tinha ninguém dentro da loja. E lá é assim, lá está funcionando dessa forma. É uma lei que, na verdade, ela não está pensando na essência, qual é o instituto que está por trás a ser defendido. Qual é a lógica? Talvez até tenha. Até um exemplo disso. Eu posso te dizer assim que na Espanha, há uns anos atrás, em 1999, né, não sei se de cabeça, na verdade, já dei uma bugada aqui para poder estar falando certinho, né, mas é um caso que nos chama a atenção. Um prefeito de uma cidade lá, ele sancionou uma lei que dizia que era proibido morrer na cidade. Aí foi. Assim, proibido morrer. Proibido morrer. O dia que a morte chegar e falar, não, minha filha, está proibido morrer aqui, então você espera aí. Eu sempre vou falar para ela que está proibido morrer. Lembra que a lei acabou, eu vou falar que está proibido ainda, não vem não. Está proibido morrer. Exatamente. Assim, na verdade, existia uma justificativa por trás disso. Era porque a cidade, ela já existia apenas um cemitério, esse cemitério estava com a lotação feita, só que ao invés de usar uma técnica de redação melhor, de proibir enterrar as pessoas naquela cidade, ele proibiu a morte. Ele proibiu o estagiário, o famoso trabalho do estagiário, proibiu a morte na cidade, entendeu? Então, isso tudo acontece. Mas será que ele mandou uma cópia do ofício para a morte? Pois é. Ele tinha que ter mandado uma cópia para ela, para avisar. Ó, aqui você não pode não. Passou da fronteira para lá, você faz o que você quiser, mas aqui não pode não. Pois é. Isso é bizarro. Bizarro. É bizarro. Isso daí são coisas assim que não tem sentido. Mesmo na leitura deles ali para você ler, já não existe sentido, né? Para isso ocorrer. Proibir a morte. E assim, a gente tem umas situações assim isso são exemplos, né, que a gente está trazendo aqui, de que mais do que nunca, né, eles nos fomentam no sentido de gerarmos a responsabilidade da eleição de melhores gestores para a nossa comunidade. É o que a gente estava conversando aqui, sem falar de política diretamente, mas falando de atitude, que quando a eleição está chegando, ano que vem é ano de eleição, a gente parar e pensar, analisar, procurar saber da vida do político que você vai votar, entendeu? Procura lá. Igual você estava falando que o cara da Multilaser criou um aplicativo. O que acontece? Assim, o dono da Multilaser, o cara é muito bem sucedido, tem uma empresa hoje bilionária, fizeram um IPO, inclusive, iniciando agora em 2021, estão na Bolsa de Valores, isso talvez para o empresário é a consolidação do negócio dele, né? Eles estão lá e eles fizeram isso. E um pouco dentro daquele contexto que a gente conversou, de dar uma parcela de contribuição para a sociedade, qual foi o raciocínio dele? Como ele é do ramo de tecnologia, ele desenvolveu um aplicativo com recursos próprios dele
tá? Ele desenvolveu um aplicativo onde você pega uma foto de um político qualquer, né? Foi nas últimas eleições, ele já desenvolveu isso, estava na televisão, você tira a foto desse político e na hora que você tira a foto dentro desse aplicativo, ele acessa um reconhecimento facial, um banco de dados, reconhecimento facial, e aí ele diz o nome dele, a profissão dele, quantos processos na justiça ele responde de improbidade administrativa e uma série de outras narrativas que ele reputa ser importante para que qualquer cidadão possa escolher verdadeiramente um político. Então, assim, é uma prática que eu acho assim, que eu achei muito positiva, porque ele não precisa, digamos assim, ele não sabe desenvolver. Não sabe criar isso, vai gastar o dinheiro próprio dele para poder criar isso. É uma coisa muito fora do ramo dele, E ele apesar de ser tecnologia, mas não. Exato. Se ele fosse vender, né? Exatamente isso. E é uma coisa ainda que quando eu assisti uma entrevista dele, ele explicando isso, ele não gostava nem de tocar no assunto, ele como criador, ele queria desenvolver, era a ferramenta, essa ferramenta não existe, você não paga nada para isso, entendeu? Uma ferramenta que ele quis dar o melhor dele, um pouco até mesmo dentro daquele papo nosso, de você jogar uma pedra no lago e gerar várias ondas em prol de poder você conseguir alcançar, mas no caso mesmo, como é que fala, conscientizar a população do voto, né? Isso eu acho que a conscientização é até na vida, né? Porque existe, lógico, existe a eleição, mas também existem eleições municipais que a maioria da população não sabe disso. Igual eu fiquei sabendo mesmo, eu nem sabia que tinha. Tem eleição para conselheiro tutelar, tem eleição para contador de não sei o quê. Então tem vários tipos de coisas que não são divulgadas à população. É como se tivesse tipo, uma opinião já formada e eu já jogo aquilo dali. Exatamente. E acabou ali e morreu. A essência, né, da legislação por trás disso, ela traz um princípio de que é importante a participação da sociedade em prol daquelas ações. Entende? E assim, apenas um exemplo, né? A cidade de Itaperuna, felizmente, tem. Existe uma coisa chamada plano diretor na cidade. Esse plano diretor, ele traz os princípios, os parâmetros urbanísticos para a cidade. Para dizer assim, isso aqui nesse bairro pode, isso aqui nesse bairro não pode. Isso aqui você pode construir, isso aqui você não pode construir. Um grande exemplo, né, e isso já teve uma repercussão até grande aqui na nossa cidade, existe dentro do plano diretor a proibição de instalação de igrejas em determinado raio de proximidade a postos de gasolina. Quem já tem o direito. Mas a legislação hoje, ela proíbe isso, porque ela parte do princípio que tem uma grande concentração de pessoas em determinado local e existe um risco, a gente não escuta, posto de combustível explodindo, nada disso, né? Mas assim, existe um princípio de proteção, de segurança que faz com que esse tipo de coisa seja... Aqui não existe, né? Mas se for pro Rio de Janeiro, São Paulo, acho que até pouco tempo agora, passou na televisão no Rio, teve um posto de gasolina que explodiu. Pois é, assim, não é comum, mas existe envolvido, entendeu? Então, por uma questão de proteção, então existe isso. Só que essa lei, antes dela ser aprovada, existia um debate público, existiam discussões públicas, onde infelizmente a população não é incentivada a ir participar e gerar uma colaboração, entende? Entendi. Agora, tipo assim, eu ouço falar convites, igual a rede social mesmo aqui da Prefeitura de Itaperuna, a primeira, tipo assim, da gestão anterior também estava bem assim, informativa, e agora eu acho que eles tipo assim, viram que isso deu certo, então eu vou manter isso daqui para poder informar a população, vou informar melhor a população das coisas. Lógico que não tem total informação, não é tudo que você quer divulgar, né? Mas a maioria das coisas eu vejo que está bem informativo. Tanto que na outra cidade que a gente tem lá, o Rafinha 2 do Casa Bom Jesus, lá já não é assim. A informação lá, tipo assim, é mais carro de som, ainda está um pouco assim, sim, mais... São as particularidades regionais. Pelo tamanho da cidade. Mas a tendência é da evolução de transparência para tudo. Entende? Isso é uma questão muito boa, né? Então, na verdade, antigamente existia uma obra acontecendo, ninguém sabia quem que era o dono daquela obra. Quanto que custou aquela obra, qual é o prazo,
Hoje em dia, a legislação, ela traz essa obrigação. Então, tem que colocar uma placa, tem que dizer a data de início, a data de encerramento da obra, da onde que está vindo o dinheiro, quanto que vai custar a obra, entendeu? Você tem participação, porque existem determinadas situações onde existe um rateio do custeio de determinadas obras. Então, tem obra que o governo federal banca 100%, tem obra que o governo federal banca apenas 90%, e 10% os cofres locais têm que suprir. Então, existe uma certa objetivando a publicidade. E a publicidade moderna hoje é rede social. Rede social, internet. Eu costumo falar que, tipo assim, o Rafinha ele começou antes da era digital na internet. Porque tem um momento pandemia na internet, todo mundo acordou para a vida e foi para a internet. Tem um momento antes da pandemia. Antes da pandemia era aquele momento tipo assim, é besteira você estar na internet. Você já deve ter escutado eu falar isso. Sim. É besteira você estar na internet. Graças a Deus aqui no Rafinha, pelo menos os donos aqui, a mente deles são bem assim, bem aberta para isso, né? Cheguei aqui, tipo assim, tanto que o Rafinha hoje eu acho que já deu mais de 50 mil reais no prêmio só no Instagram. Entendeu? É moto, videogame, e só tipo assim, valor agregado alto. Quando lançou o iPhone, foi um iPhone 11, deu um iPhone 11 quando lançou o iPhone, foi a Bros. A Bros na época foi até parceria com a Tony Lai e com a Honda. Então, tipo assim, tem muito prêmio que foi já que eles são mente aberta. Tanto que a gente está aqui hoje gravando isso aqui por causa da empresa ser uma empresa evoluída digitalmente. Digitalmente evoluída. Para começar isso aqui tem que ter. Você está levando o nome da empresa grande, não o nome da empresa pequena. Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado no que a gente fala, porque senão você envolve outras coisas. Mas aqui, atualmente, bem à vontade, não tem muito essa questão. Tem você também para defender lá, então não tem muito assim, o que falar, né? Mas isso é muito bacana, né? Então, assim, por exemplo, como você está dizendo, a iniciativa privada ela caminha nessa comunicação com a sociedade. Então, se as empresas privadas caminham para isso, mais do que nunca os entes públicos, os órgãos públicos têm que seguir essa mesma linha de comunicar, de trazer informações para nós, população, a gente saber do que está acontecendo. Uma coisa legal, cara, que eu achei nessa administração nova daqui. Estou puxando sardinha para ninguém não, tá, gente? Mas eu achei legal em mídia digital. Eles têm um canal no YouTube, semanalmente, eu acho que são 4 ou 5 vídeos de uma pessoa explicando o que está acontecendo em tal lugar. O que aquilo ali, essa obra aqui foi tal, está sendo feita por tal, entendeu? Tal. Isso é informação, a população precisa de informação. Inclusive, até... Informação é tudo. Então, a Constituição, ela gera, lá no artigo 5º, existe um princípio da publicidade. Esse é um exemplo do princípio da publicidade. Isso. É comunicar com a população o que está sendo feito, é prestar contas verdadeiramente. Exatamente, isso é uma coisa prestação de contas. Achei isso tipo assim, muito, muito interessante. Eu vi algumas lives deles, tipo assim, você vai fazer zumba hoje, vou dar aula de zumba, vou dar aula de dança de não sei o que. Eu vi alguma. Não assisti, mas eu vi que tinha. Eu vi que existia, tipo assim, uma preocupação. Então achei isso, tipo assim, nessa parte, como eu nunca vi isso acontecer antes, até agora, se aconteceu, me perdoe, antes que eu não lembro, não vi, não foi divulgado totalmente como está sendo divulgado hoje na internet, né? Eu achei isso muito interessante, as pessoas acordando para o digital. Se eu não me engano, uma pesquisa aumentou 80% as empresas na internet, principalmente no Instagram. Assim, eu conversando com alguns amigos e me fez refletir um fato que eu acho que, pelo menos essa foi a minha percepção, e toda vez que eu comento com as pessoas é também a minha percepção. Antigamente as empresas nasciam, as ideias de montar uma empresa, elas nasciam quando você era no contador e o contador te entregava o CNPJ. Hoje em dia, as empresas nascem na rede social. Você teve uma ideia, eu acredito que lá atrás, quando foi montado, pensado no Rafinha, se existisse na época
a rede social, uma das primeiras coisas que ia ser feita seria criar uma rede social com o nome Rafinha. Você pode ter ideia, o Rafinha Utilidades, que é dentro daqui do Rafinha, primeiramente foi pensado o quê? Eu vou pensar no Instagram para poder gerar o conteúdo para venda. Porque hoje a mídia gera o conteúdo para venda. Então, se eu não mostro, eu não vendo. Antigamente não, antigamente a pessoa ia até a sua loja, delivery era a coisa mais rara do mundo, não tinha esse negócio de delivery. Hoje não, hoje ninguém quer sair de casa. Até aproveitando esse ponto que você falou, até parabenizar o pessoal do Rafinha aí por essa iniciativa da questão da utilidade aqui, porque na verdade por trabalhar junto do supermercado, que tem um horário mais elástico, né, de funcionamento. Olha, funcionamento de 7 às 21 e isso domingo de 7 às 13. Na verdade, isso tem socorrido a mim e muita gente, que às vezes aquele churrasco, aquele aniversário, que você esqueceu de comprar um presente, né? E tipo assim, os gestores aqui pensaram muito nisso, porque se você entrar hoje, além de estar fazendo propaganda aqui, gente, mas estou falando na real, se você entrar no Rafinha Utilidades hoje, você encontra praticamente de tudo um pouco. Você tem presente ali para o aniversário, você tem presente para um casamento, você tem presente para um amigo, tem presente para uma formatura. Então tem muito, tipo assim, muita coisa que tem enfeite para casa, muita coisa tipo assim, que você precisa, às vezes de última hora ali, você esqueceu, não, vou lá e vou comprar, tá ali, entendeu? E dentro do mercado. Exatamente isso, você consegue conciliar, né, duas coisas. Né? Não virou um hipermercado, mas tipo assim, então, né, abriu um leque ali que ninguém tem. Na verdade, já tem que pegar, tá virando um shopping. Botando shopping, roupa. Duvido nada não. Você duvida? Eu não duvido nada. Eu duvido nada não. Empreender é isso mesmo, ter essa percepção, né, verdadeiramente fora da caixa, pensar fora da caixa nesse sentido, né, eu acredito que o desenvolvimento Acho que isso vem muito também por causa dos gestores serem muito jovens, né? Todos eles são jovens, então tipo assim, a mente está fresca, então vão pensar fora da caixinha. E não que os outros pessoas que sejam mais velhas sejam assim, mas não tem essa... tem uma visão um pouco essa tradicional, visão é diferente, né? é diferente. É do ponto físico, é do... Não, tem que ter ali, aquilo ali. Não que esteja errado, isso funciona, porque você... E eu tenho conversado muito, né, com o meu time, com a Bianca até, de algumas ideias, assim, às vezes por percepção, até mesmo por feedback, vocês têm conversado muito isso comigo também, né, que os clientes estão sempre passando alguns detalhes de carinho, agradecimento, puxa vida, fulano fez isso comigo, tive um atendimento bacana dentro do Rafinha. Rafinha, desde tipo assim, de quando eu conheço, de quando eu comecei aqui, tem mais ou menos 3 anos e um pouquinho que eu tô aqui. Então, desde quando eu comecei, que era, igual eu falei, era um pedaço só. Aí aumentou um pedaço, abriu o Jesus, foi aumentando assim. Então, eu conheci bastante etapas da empresa, bastante as pessoas. 90% das pessoas que trabalham no Rafinha, tipo assim, não vou falar 100% geral, porque sempre tem um ou outro, mas 90% de todo mundo que trabalha no Rafinha são pessoas, tipo assim, pessoas ótimas, pessoas muito boas. Não devia dizer 100%, porque ninguém é ruim. Sim, verdade. Às vezes é a forma de entender. Então, todo mundo aqui, pelo menos eu sempre vejo na internet, então a gente tem um feedback melhor, né? Verdade. Igual a gente voltando pro digital de novo. Na internet a gente tem um feedback tipo assim, fui bem atendido lá no WhatsApp. Isso aí. Loja de Bom Jesus, a pessoa lá quebrou meu galho, aconteceu isso e isso. E volta aquela história de lá de trás, aconteceu isso, mas o cara foi lá, foi solícito comigo e me ajudou em tal coisa. Posso te dizer, por exemplo, de feedbacks nossos, de pedir as coisas pelo WhatsApp e tal, a presteza de falar, tem isso daqui, sempre apresentando sugestões, entendeu? Olha, isso aqui está no preço bacana, está no dia da promoção de R$1 disso, daquilo, está sempre ajudando, às vezes o item que fica ali, que estava meio que esquecido, vamos falar assim, isso é muito bom aqui. Lembrando, né, pessoa, né, porque às vezes tem um negócio que cabe com o outro, né, vai casando com o outro. Igual você comprou lá um frango e comprou um creme de leite, a pessoa já pensa logo, vai fazer estrogonofe, está levando a batata, não será que tem lá? Então tem que ter ali a interação de perguntar, você não está precisando de batata para não?
Não é perguntar a pessoa o que ela vai fazer, mas oferecer. Eu estou vendo aqui que você está comprando tal produto. Ah, não, tem aqui. Ah, não, pode mandar que eu estava esquecendo já, entendeu? Eu, quando trabalhava muito assim antes de trabalhar com venda, eu tinha muito isso. Às vezes a pessoa já sabia o que ela queria. Igual você ia trabalhar em loja de informática. Você vai montar um computador, então você falta a caixa de som automóvel, a pessoa não lembra que ela tem que comprar aquilo ali. Ela quer comprar o gabinete, o completo, mas não lembra que para usar o gabinete ela tem que ter. Tem que ter ali os periféricos ali para poder estar usando ali. Às vezes a gente nem lembra, né? Passa despercebido assim no dia a dia, mas isso é normal. Acho que no geral o Rafinha tem dado assim evoluiu muito, no crescimento foi muito rápido, eu acho também. O crescimento foi bem assim, rápido. E tá, cada dia que passa, mais assertivo, né? Mais assertivo, as pessoas gostando do ambiente. Vai melhorando. Defeito tem jeito não. Aí vai acertando de acordo. Exatamente, mas tendo a percepção e o interesse em estar aperfeiçoando, melhorando o caminho, esse é o segredo do sucesso. Mudando um pouquinho de assunto, quanto tempo já que você está no ramo aí de... Eu sou advogado há 13, 14 anos já. Bem consolidado, há bastante tempo, né? A gente tem uns desafios aí, é muito bacana, assim, o mercado nosso evoluindo de uma maneira acelerada, né? E a gente está buscando melhorar, em se aperfeiçoar. Nós tivemos uma feliz notícia no ano de 2020. Nós somos o único escritório hoje de advocacia do Noroeste Fluminense que tem a qualificação para trabalhar com recuperação judicial, com administração judicial, porque a legislação ela trouxe requisitos, né, próprios para isso, e é preciso ser feita uma qualificação, essa qualificação é de quase um ano, feita pelo próprio Poder Judiciário. Então existe outros lugares também que não têm ainda essa qualificação. Exatamente. Para poder estar trabalhando com isso ainda. Exatamente. Então no Noroeste Fluminense só nosso escritório hoje tem. Então a gente hoje tem isso. Exatamente. Então assim, isso é legal. A gente está se preparando para o mercado, onde infelizmente na nossa cidade nós tivemos o caso da quebra da fábrica Boixá. Isso aí foi muito complicado, né? O caso da quebra da Laticínio de Marília, entendeu? Assim, há muitos anos atrás nós tivemos a Parmalat também, que entrou em recuperação judicial, né? E essa percepção frente às dificuldades que o mercado ia gerar, nós tomamos a liderança e nos qualificamos para nos colocarmos à disposição no mercado hoje, se eventualmente existir. Então é muito comum as pessoas entrando em contato conosco, pedindo pareceres, pedindo informações, e a gente hoje está qualificado, hoje nós podemos fazer isso e oferecer esse serviço para os nossos clientes, entendeu? E para as pessoas. Então, onde que veio a ideia de, tipo assim, que não é só você que é advogado da Bem-vindo? Da onde surgiu a ideia de montar uma empresa de... São advogados associados, certo? Certo. Vários advogados. Hoje são quantos advogados? Como é que surgiu a Bem-vindo? Hoje nós somos 9 advogados. Voltamos mais uma vez, pessoal. Vamos continuar a conversa aqui, que nosso cartão de memória está bem limitado. Descarregamos, já voltamos agora. Vamos continuar o papo aqui. Último bloco, porque já deu mais de uma hora de mensagem. A gente tem que liberar o Júlio. Mas vamos lá. Júlio, a gente estava falando sobre as leis bizarras, já passamos disso aí, e está falando do mundo digital, tanto que a sua empresa hoje também já está também no mundo digital. Pessoal, já falei, vou falar de novo, tem muito vídeo dele lá. Está no YouTube já? Está no canalzinho no YouTube. Está no canal no YouTube também, inscrevendo também? Qual que é o canal do YouTube? Bem-vindo Advogados também. Aí, pessoal, se quiser se inscrever lá também, Bem-vindo Advogados lá no YouTube. Tem no Facebook também, página mesmo nome também? Mesmo nome, tudo igual. Aí. E lá vocês mexem com qualquer área? Lá no escritório hoje, a gente, nós criamos uma estrutura, né, e a gente tem subnichos, né, onde na verdade a gente tem um profissional para poder entender o direito do consumidor, nós temos um profissional para poder entender o direito do empresário, o direito do trabalho, o direito tributário, entendeu? O direito previdenciário, que é um ramo que a gente está
estruturando, está bem bacana o nosso projeto ali, com feedbacks e acompanhamento dos nossos clientes. Essa parte criminal vocês fazem também ou não? Essa parte criminal a gente não trabalha diretamente no escritório. O escritório. O único crime basicamente que a gente tem trabalhado são crimes tributários, porque a defesa ela está um pouco relacionada ao direito tributário, entendeu? Então a gente, como faz essa área, a gente acaba trabalhando nessa... Mas a gente tem alguns advogados que são amigos, parceiros, que são experts na área. A gente passa do seguinte princípio, tá? Isso talvez é um grande problema que existe na advocacia, né? Infelizmente, né, a gente pensa assim, até os ministros, os desembargadores, os juízes, eles não conseguem ser bons de tudo, entender de tudo, né? Então, a gente entende que é preciso ter nichos, escolher segmentos para poder trabalhar. Então, a nossa estratégia de trabalho é exatamente isso. Não comprar só o mundo, né? Exatamente isso. Pegar tudo que aparece, senão também não dá conta, não né? consegue, não faz perfeito. Exatamente isso, entendeu? E o nosso comprometimento é com o nosso cliente, né? Então, esse é um princípio que a gente tem lá, a gente tem inúmeras falhas, né? Inúmeros defeitos, mas eu acho que o mais importante é a gente ter um norte certo a ser seguido, entende? E dentro da nossa organização ali, procurar gerar para o nosso cliente a melhor experiência possível. Hoje vocês são em quantos advogados na empresa? Hoje nós somos, contando direitinho, 9 advogados, entendeu? E a gente tem mais a equipe administrativa que cuida da gente lá, né? Caso financeiro, que faz a gestão, bastidores, né? O pessoal que trabalha na administração. E alguns estagiários lá que estão com a gente, entendeu? Hoje, nossa equipe, nós somos 17 profissionais. 17 profissionais. Bastante gente, né? Na parte do direito. Bastante gente para poder estar cuidando de tudo isso, né? Exatamente. Não deve ser fácil não, né? Já Já apareceu algum caso assim... Você falou das leis bizarras. Já apareceu algum caso que aconteceu com vocês ou que você sabe que foi bem, tipo assim, estranho? Ou alguma proposta que a pessoa chegou lá... Assim, é difícil. Que você possa falar, né? Porque depois você não pode falar. Exatamente, existem algumas restrições, né, nesse sentido, mas assim, infelizmente, o que eu posso te dizer, né, é que já há muitos anos atrás, a gente tinha ainda a gente fazia serviços em colaboração com outros escritórios de advocacia, né? A gente já teve uma representação de um grande escritório de São Paulo, onde um pedaço do direito dele na nossa região nós é que cuidávamos, né? Isso nos trouxe uma projeção interessante e outros escritórios começaram a nos demandar. E dentre umas demandas que nós tivemos há uns anos atrás, o cara ofereceu para a gente fazer uma diligência, que aí no fórum, tirar cópia de processos e tal. O cara ofereceu para a gente R$15 para poder fazer isso, mas que a gente não precisava se preocupar, que eles davam um auxílio na alimentação pelo período que a gente já está fora, que era um valor de mais, na época custava R$3,50. A gente até brincou, eles deram dinheiro para ajudar na coxinha e no Guaravita que a gente vai estar tomando, entendeu? Então, assim, são experiências às vezes bizarras que a gente se depara, sabe, no dia a dia, mas aqui em Itaperuna, eu costumo brincar, né, em dizer assim que, graças a Deus, nós somos muito bem servidos pelos juízes que nós temos aqui, sabe? Às vezes a gente não está satisfeito, né, com as decisões judiciais, isso é muito comum de acontecer, mas é aqui que a gente faz sobre isso, a gente recorre, né? Mas o trato e o zelo, a urbanidade, ela é peculiar, em especial aqui na nossa cidade, dos magistrados que nós temos. Mas assim, como eu te disse, eu tenho experiências em outros estados, em outras comarcas, e assim, eu já verifiquei situações bizarras em São Paulo, em fazer determinadas audiências, até num fórum lá em São Paulo, que é o Fórum do Trabalho lá, que é o fórum que foi construído pelo juiz Lalau, que roubou não sei quantos milhões e tal, de desacatos a colegas, desacatos a testemunhas, coisas assim de você ficar assustado com o comportamento agressivo do magistrado,
você vê que aquilo é um comportamento rotineiro, sabe? Então isso às vezes assusta a gente quando a gente está fora da cidade, né? E isso é muito bom, eu costumo até conversar com os nossos colegas advogados que não têm experiência fora, as pessoas estão sempre reclamando. Na minha profissão, então, os advogados estão sempre reclamando. Toda profissão, o pessoal gosta de reclamar. Mas é muito interessante você provar dos dois lados da moeda. Então, quem advoga apenas na cidade de Itaperuna pode fazer algumas críticas de que o fórum é demorado, as coisas caminham numa marcha reduzida e tudo mais. Mas nada melhor do que você vivenciar uma outra experiência. Outra coisa para você poder saber, né? Exato. Então, por exemplo, assim, aqui na nossa cidade, antes da pandemia, o juiz marcava uma audiência, o juiz do trabalho, inclusive a Justiça do Trabalho de Itaperuna, uma das justiças mais eficientes do estado do Rio de Janeiro. Aqui em Itaperuna nós temos essa felicidade. Mas, por exemplo, você entra com uma ação, independente da situação, em 30 dias, 60 dias, você tem uma audiência já. Apenas um exemplo. Em Macaé, você dá entrada numa ação trabalhista e marca audiência para daqui a um ano. Caraca! Então você imagina o perecimento do direito da pessoa frente àquele direito que a pessoa está pleiteando. A pessoa já desiste, né? Até exatamente isso. Então a justiça, ela acaba sendo, a busca da justiça, ela acaba sendo desestimulada por mecanismos criados pela própria justiça. Entende? Então isso às vezes é muito frustrante, sabe? E assim, existiu, por exemplo, existe o juizado especial civil, que é um tipo de justiça que cuida de situações mais rotineiras, vamos colocar assim. A gente chama até de causas de menor complexidade. E assim, isso trouxe um aumento de demanda muito grande do Poder Judiciário. Porque lá atrás, a Constituição e outros princípios estavam dispostos a estimular o acesso ao Poder Judiciário. Quando eles abriram a porteira, a Justiça não estava preparada para receber essa demanda toda de justiça que teve por conta da busca, uma busca facilitada. Você nem mesmo precisa ter um advogado para poder se socorrer desses mecanismos, entendeu? Então, assim, mas acabou que o Poder Judiciário não estava preparado para aquilo. E, dito isso, fez com que as respostas da Justiça passassem a ser um pouco mais lentas. Para isso, para conseguir processar essa informação, exatamente, para poder conseguir te dar um... Aí acaba frustrando o próprio titular do direito. Às vezes nem quer mais. Exatamente. Tanto tempo que demora. Eu vejo muita gente fala, né? A justiça não funciona. Assim, a justiça funciona. Porém, alguns lugares, como você mesmo está dizendo, que a demora é. Exato. A gente acha que aqui demora. Pois é, entendeu? Então, assim, existe essa conotação, entende? Do mundo jurídico, mas que são desafios que até mesmo a tecnologia está chegando aí para poder oportunizar melhor nesse sentido, sabe? A gente, lá no escritório, hoje em dia a gente tem um programa que é um robô que faz a varredura de todos os nossos processos judiciais todos os dias. Para te mostrar o que está mostrar mudando. Exatamente isso, os compromissos, porque assim, quando você tem um escritório de advocacia que é você e mais uma pessoa, por exemplo, você é secretário, você é um estagiário, você mais um sócio, você consegue controlar a sua agenda de uma maneira muito facilitada, porque a quantidade de processos é reduzida, então você consegue controlar manualmente. Hoje em dia, graças a Deus, a gente não consegue mais fazer esse tipo de controle. Então, se não tiver um sistema para robotizar isso, para pegar e você acaba esquecendo. Exatamente isso. Mas isso tudo são desafios, porque os erros humanos existem, os erros da justiça existem, entendeu? E a gente, como advogado, faz briga para fazer valer aquele direito ali colocado, entendeu? Então, assim, hoje, na nossa visão, assim, a gente trabalha com vários nichos, sabe? Então, assim, a gente tem uma expertise hoje na área do direito médico, a gente tem uma expertise nesse sentido, nós temos uma expertise sobre os direitos relacionados à educação, então nós somos advogados de algumas empresas no ramo de educação, então a gente consegue estar trazendo, até mesmo fomentar aos usuários desses serviços dos direitos e dos deveres.
Porque é muito comum as pessoas focarem naquilo que eles acham que é o direito deles, mas acabam deixando para trás as obrigações, entende? E o direito e o Poder Judiciário está ficando cada dia mais atento nisso. Porque assim, poucos advogados utilizam, mas existe um mecanismo de que toda vez que eu te processo, na própria ação você pode me devolver o processo. Sabe? E isso é um mecanismo muito utilizado pelas empresas. Hoje a gente utiliza demais esse instituto e a gente mostra assim, tudo bem, não estou dizendo que o meu cliente é um santo, nada disso. Mas é muito comum o meu cliente ter tomado aquela atitude por conta de um erro anterior que foi apresentado pela pessoa. Então, assim, isso é uma espécie, na justiça, isso é uma causa de diminuição de indenização que a gente chama de erro concorrente. A gente fala assim, olha, juiz, eu até errei nesse ponto, mas ele me deu uma informação errada. Quem me induziu em erro foi você. Exatamente isso. Então, isso na justiça é muito comum de acontecer. Entende? Então, assim, isso são capítulos, vamos falar assim, de soluções hoje que o Poder Judiciário está aí. Hoje em dia existe uma série de ferramentas, né, que hoje em dia, assim, as empresas novas, elas são chamadas de startups, via de regra. As empresas focadas até mesmo para a tecnologia, né, são startups, via de regra, eles pensam isso por conta da chance do crescimento em escala, né. Existe também, hoje em dia, as empresas relacionadas ao sistema financeiro de crescimento rápido, que são o que a gente chama de fintech. Né? E existe para o mundo jurídico também ferramentas de otimização do serviço que são chamadas de legal tech. Entende? Então, assim, isso tudo, esse mercado, ele é muito acelerado também. Então, assim, hoje em dia, por exemplo, assim, hoje em dia o escritório, nós temos um processo de 1982. Nós somos advogados, esse processo ainda não terminou. E esse é um processo ainda, porque a justiça tem a primeira instância, a segunda instância. Pode falar sobre o que é esse processo? É um processo de fraude em partilhas de bens. Caraca. Sabe? Assim, esse processo é de 82 e eu sou nascido em 85. Então esse processo é mais antigo. Você cresceu, formou. Exatamente isso. Está na área e agora está cuidando do processo. Exatamente isso, sabe? E assim, e existem processos que a gente fala, né, que são as instâncias, muitas pessoas chamam de terceira instância. Só que no direito, tudo tem uma suavização. Terceira instância, que é o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, entre outros, é feio falar terceira instância, então eles falam que é instância especial. Então eles mudam só o nome, tem a primeira instância, segunda instância, terceira instância, que é instância especial. Pra você ter ideia, esse processo de 1982, ele nunca saiu da cidade. Nunca houve um recurso dentro desse processo. Então, assim, é um desafio muito grande. Desafio muito grande mesmo. E dentre a técnica utilizada dentro do processo, que a gente está discutindo, um imóvel, esse imóvel ele tem um valor cultural para a cidade onde ele tramita muito grande. Então, assim, qual é o valor daquele imóvel? Às vezes nem tem valor. Exatamente isso. Às vezes ele não tem um valor para construir determinadas situações, mas existe um valor histórico. E como é uma fraude, então existe uma técnica de perícia judicial, onde um perito ele faz assim, olha, não existe um imóvel similar como esse em nossa cidade, porque a perícia é feita sempre assim, olha, estou com problema nesse terreno aqui, nessa casa aqui. O perito ele procura um imóvel similar. Então esse imóvel aqui ele tem um padrão X, então esse seu vale X, então esse seu, a base dele é esse X. Não existe esse imóvel. Esse imóvel não existe. Aí, por esse valor cultural, aí é utilizado uma técnica pericial onde se estima o custo desempenhado para aquela construção nos dias de hoje. Aí começa assim, aí você acaba tendo que envolver um perito de engenharia. Aí você começa assim, mas talvez o perito de engenharia, por si só, não é suficiente. Você precisa de, às vezes, de um arquiteto. Você precisa envolver
a depender da situação, lá a gente tem muito, por advogarmos com o hospital, né, e nessa área médica, a gente precisa envolver um médico, um enfermeiro, para poder dar um contralaudo daquelas informações. Aí o direito ele vai ganhando especialidades e ao mesmo tempo ele vai ficando pesado. O custo dos processos judiciais, eles estão aumentando por conta desses acessos a essas informações, entendeu? E aí agora tem um monte de startup tentando acelerar esses processos para fazer com que os processos andem e tudo mais. E olha só que interessante, assim, existem hoje ferramentas onde você entra com uma ação, o juiz vai lá e designa uma data de uma audiência. Hoje em dia existem legal techs, que é o nome bonito que eles deram lá, onde você permite convidar a pessoa a participar de uma audiência de conciliação antes mesmo de esperar a resposta da justiça. Você já consegue fazer isso antes da justiça? Antes da justiça, antes de ter a audiência principal. Exatamente, porque na verdade, qual é a percepção de empresas ágeis? Eles não querem gerar um sentimento ruim para o consumidor. Então eles usam uma estratégia de antecipar esse problema e buscar uma solução. Já chega lá no dia e já está tudo resolvido. Exatamente isso. Na verdade, eles nem têm audiência. Você faz uma minuta, você apresenta para o próprio juiz. Olha, doutor, já fiz o acordo, está aqui, homologa. Então até o próprio Poder Judiciário chancela esse tipo de direito. Isso é legal, né? Já adianta muito a vida de todo mundo, né? Das empresas, de todas as pessoas. Né? Exatamente. Mas essa situação se estende a qualquer área ou somente a área empresarial? Qualquer área, né? Isso é que assim, o que hoje em dia acontece é que a área empresarial, as pessoas estão cada vez mais atentas aos riscos envolvidos num processo, então eles procuram acelerar antecipar para poder não causar mais constrangimento. Exatamente isso. Então isso é muito interessante, entendeu? Então assim, por exemplo, hoje em dia, eu tenho até de alguns clientes, a gente tem alguns robôs que a gente fala, né, que eles monitoram determinados nomes. Então quando a empresa é fácil, você monitora o nome da empresa. Mas eu tenho um cliente de pessoa física que eu consigo monitorar aquele nome daquela pessoa física. Se a pessoa for processada em qualquer lugar no Brasil hoje, você sabe. Antes mesmo da pessoa receber uma carta, eu já tenho essas informações já. Onde fica é agilidade. Né? Então, na verdade, eu consigo identificar qual é o problema. Mas às vezes o problema pode ser resolvido por uma questão muito simples. Você entende? Então, assim, você consegue gerar uma velocidade nesse sentido e resolver as coisas, sabe? Eu posso até, por exemplo, a gente tem um caso recente de uma pessoa que pagou uma conta, um boleto de uma financeira, e o responsável na loteria, ele colocou um código errado. Então o dinheiro não entrou verdadeiramente para aquela conta, sabe? E a empresa foi botou na justiça com busca e apreensão. E o meu cliente falou que perdeu o carro. Só que o meu cliente tem um boleto pago. Então o que aconteceu? Mediante isso, eu precisava gerar para o meu cliente uma agilidade em prol de resolver esse problema, porque ele queria o carro dele de volta. E nesse especial é um carro que estava com a cadeirinha do filho dele dentro, aquele transbike preso no carro, o carro foi embora com tudo. Com tudo, porque encontrou o carro e leva. Existe uma lei que trata de busca e apreensão, é muito dinâmica nesse sentido. Então, por exemplo, o processo pode ser em Itaperuna, mas se a empresa identificar que esse carro está circulando lá em Volta Redonda, então ele vai no fórum, o processo é aqui. Ele vai no fórum e diz, doutor, eu sei onde está o carro, me dá a ordem que eu vou lá prender o carro. Você pode prender o carro em qualquer lugar do país. Assim, sabe? Então, assim, nós identificamos isso, o que nós fizemos? A gente tem uma associação lá pelo nosso sistema de gestão do escritório, a gente tem uma ferramenta própria de conciliação. Nós já sinalizamos na própria financeira, olha, eu quero conciliar, eu quero agilizar isso. Aí naquela audiência eu chego e falei assim, olha, de fato, vocês estão ligando, vocês não receberam, não estou discordando nada disso, mas eu tenho um comprovante de pagamento. Está aqui o comprovante de pagamento. O que nós podemos fazer para resolver a dor do meu cliente? A financeira colheu aquela informação e pediu assim, olha, me dá 24 horas.
em 24 horas, a financeira, até mesmo antes de me dar a resposta, já fez uma petição no processo falando assim, doutor, pode devolver o carro. Porque de fato ele pagou. E eu é que não recebi o dinheiro da loteria. Eu quero dizer para você o seguinte, que responsabilidade que essa empresa tem. Pelo Código de Defesa do Consumidor, aos olhos do meu cliente, a empresa está errada. Mas aqui, cá entre nós, quem verdadeiramente deu causa a esse problema? Foi a loteria. Você está me entendendo? Então, isso foi muito claro para a gente. E foi muito claro para a própria financeira. Então, o que a financeira nos propôs? Devolver o carro, pagou, sugeriu, propôs um valor de um acordo para o meu cliente, num valor quase que simbólico por conta daquele constrangimento todo. E o meu cliente demandou contra a loteria. Então, por exemplo, assim, porque nós buscamos essa ferramenta rápida para resolver os problemas. Se a gente não tivesse utilizado esse tipo de ferramenta, o que iria acontecer? Eu ia marcar uma audiência, eu ia juntar a minha defesa, para talvez daí a um ano o juiz dar uma decisão que talvez fosse, devolve o carro. Então, diante desses mecanismos que a lei hoje nos traz, é permitido ser feito, a gente consegue gerar um dinamismo nesse sentido, agilizando o processo. Nós processamos, mas nós processamos verdadeiramente quem de direito. Que nem, por exemplo, as pessoas vão no comércio e reclamam, comprou um tênis e o tênis deu um problema, descolou a sola. Cá entre nós, que responsabilidade, a nível de divisão de responsabilidade, eu quero dizer para você, que o comerciante tem nesse caso. Ele não queria que o tênis descolasse, né? Ele queria que o tênis ficasse bom. Exatamente isso. E provavelmente o fabricante ele escolheu talvez uma cola nova que acabou não tendo aquela durabilidade que ele imaginou. Pessoal, ó, bate-papo aqui hoje foi frenético, hein? Bastante, eu acho que vai dar muito corte essa conversa, vai ter muito corte interessante aí, inclusive dos nossos vizinhos aí, com essas leis malucas, lei bizarra que ninguém sabe. Eu acho que vai dar muito corte legal. Júlio, muito obrigado por ter aceitado participar aqui. É o nosso primeiro episódio, a gente está aprendendo ainda como é que faz, mas a gente tem certeza que vamos procurar melhorar. Se estiver errando, mas vamos procurar melhorar de qualquer maneira. Agradeço mesmo do fundo do coração. Rafinha também te agradece, seus gestores que você já conhece também te agradece. Espero que nós tenhamos outra oportunidade. Com certeza a gente vai estar já mais estruturado para a gente poder bater um outro papo com novidades aí de vocês aí. Quer deixar algum recado para o pessoal? Não, eu queria agradecer você mais uma vez pelo papo, a equipe toda aí por esse papo. Todo mundo do Rafinha aí pra gente tem sido muito gratificante, sabe? Poder participar, desse crescimento aí, dessa evolução bem bacana que o Rafinha tem tido, né? Essa iniciativa aqui é um grande exemplo disso, né? Dessa evolução, desse crescimento e tudo mais. E simplesmente agradecer para que a gente possa estar avançando, pode contar com a gente aí. Pode contar com nós, se precisar de alguma coisa, a gente está aí. Gente, queria agradecer a todo mundo. A gente vai ficando por aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal, dar aquele like para nós. Pode deixar comentário aí, gente. Comenta bem, comenta feliz, comenta mal, pode comentar o que vocês quiserem. O negócio, comenta aí, dá dica pra gente. Quem vocês também querem ver aqui também, você aí, itaperonense ou da nossa região, comenta aí que a gente vai atender a sua solicitação aí. Segue lá também a Bem-vindo Advogados lá no Instagram, Rafinha Supermercado, Rafinha Utilidades. Aproveita e segue também o